saí dos estúdios hoje para vir até a Faculdade de Santa Teresa. Estou prestigiando a noite que Alexandre Hercovitch é a grande estrela. Daqui a pouco eu converso aqui com o Alexandre Hercovitch no programa Incomum, que está começando agora, aqui na Inova, a emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. Até daqui a pouco. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Ô, vizinha! Olha ele! Eita, que lá vem Toró de novo! Manaus, né? Vixe! Isso pode ser Covid! É, mas também pode ser só gripe. Nem dá pra saber. Dá pra saber sim, bonitinho, ó. Toma a tua máscara e vai logo lá na UBS. Ah, tá bom. Te cuida, hein, mano? Os cuidados contra a gripe e a Covid não podem parar. Use máscara e álcool em gel. Se apresentar sintomas, faça o teste. E tome as doses de reforço de vacina contra a Covid na UBS mais próxima. Te cuida, mana! Te cuida, mano! Te previne, Manaus! Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Durante o período de chuvas, é comum um aumento nos casos de gripe. E para evitar a superlotação nas unidades de saúde e a evolução da doença para casos mais graves, é importante que todos se vacinem. Por isso, o governo já disponibilizou a vacina contra a influenza para 62 municípios. Não perca a sua vez. E se você ainda não completou o ciclo vacinal da Covid, não baixe a guarda. Busque um posto de vacinação para tomar uma das 4 doses ou a vacina bivalente. Vacine-se já. Governo do Amazonas. A gente falava no mercado de moda, de elegância, de beleza, de coisa chique. Aí chega a Jaqueline Chagas aqui, que é dona de uma das joalherias mais importantes de Manaus. E a Jaqueline e eu estávamos observando a quantidade de meninos, meninas, pessoas envolvidas na seara da moda agora em Manaus, né? Novos talentos, gente, olha, isso é tão bom a gente saber que Manaus, hoje sim, é um centro de referência na moda. É muito bom. Eu estava subindo e de repente 2 jovens muito felizes falaram: eu gosto tanto do seu estilo. Muitas vezes a gente lhe vê cheia de brilhante, mas tão simples. Aí eu digo, eu acho que a vida da gente tem que ser assim. A vida é muito culta para a gente não ser brilhante, né, Julinho? Agora, aliás, Jaqueline, você é uma das pessoas mais bem-humoradas que existem em Manaus. Eu nunca te vejo triste. Se tiver algum problema, você guarda numa caixinha em casa, deixa em casa, mas você nunca leva para o exterior da sua casa. Você chega muito animada, muito alegre, levantando o astral das pessoas, que é difícil nos dias atuais, até porque as circunstâncias não nos permitem, às vezes, né? Mas você tá... Existe uma receita de felicidade, Jaqueline? Porque curiosidade que eu tive um dia dele. Que ela manda umas coisas para mim, aí eu pergunto dela. Olha, eu já te disse isso algumas vezes. Eu digo, gente, que a vida é muito curta para não ser brilhante e sorridente. E eu uso isso na minha vida. O sol é o grande... um exercício diário? Eu acho que é natural. O próprio exercício de respirar já te faz bem quando você respira bem. Eu sempre digo o seguinte, eu sou dependente do sol. O sol é energia, o sol é multivitamina. Triste de quem pensa que o sol só é vitamina D. Não é não, Júlio. O sol é vitamina A de alegria, B de beleza, C de charme, E de energia. É vitamina F
de felicidade. E aí vai. Então, por que não? A gente está vivo, está com saúde, vamos ser felizes. Eu tenho que fazer esse mantra todo dia. Jaqueline, eu estava olhando as tuas pérolas e observo que os homens estão optando muito pelas pérolas, né? Que até um pouco atrás era um meio preconceituoso o homem que usava pérolas, né? Mas agora estão usando pérolas assim demasiadamente, né? Mas é moda, e os homens evoluíram. Não sei se o mercado É evoluiu. um novo mundo mesmo. Olha, gente, não somente pérolas, os homens estão usando rivieras de esmeralda, rivieras de brilhantes. O Neymar apareceu com Riviera. Apareceu, o Marco Belém apareceu, o Lute apareceu. Então, gente, o importante é a gente ser feliz. Gostou? Pode. Use, abuse. E se tem, não tenha vergonha de usar, não. Use o tempo todo, porque a vida é muito curta para a gente guardar em casa, né não? Eu não posso ver nada que brilhe. O Marco Belém me proíbe de ver qualquer coisa que brilhe, que eu saio correndo atrás, né? Eu não posso ver nada que brilhe, que saia correndo atrás. Existe algum horário específico que a gente escolher a joia para usar? Ou é independente, de acordo com o look, com a vontade da pessoa, que não tem negócio de usar brilhantes negros, usar brilhantes brancos, usar brilhantes champanhe, usar pérolas, é de acordo com a vontade? É, de acordo com a vontade, com o bom senso, eu acho que é por aí. Agora há pouco, no Rio de Janeiro, em São Paulo, nós fomos para a feira e muitas cariocas, descoladas, paulistanas, elegantes, de biquíni com uma riviera longa de brilhante. Por que não na piscina? Julinho, você tem toda a razão. A gente tem que abusar da felicidade mesmo, olha. Obrigado, Jaqueline. A gente continua aqui nessa festa da Santa Teresa, que é a noite do Hélio Chanderkovich, que é uma noite bastante prestigiada por novos talentos, pessoas que gostam de moda. Obrigado mesmo. Um beijo grande, saúde e felicidade. Continue sorrindo, porque você também sempre está sorrindo e levando alegria pra gente. Vamos sorrir, vamos sorrir, vamos sorrir. Retornando aqui da Faculdade de Santa Teresa, muito feliz por estar aqui ao lado da Maria do Carmo Cefair Lins de Albuquerque, porque é uma das grandes empreendedoras, incentivadoras da cultura, da moda, da economia, da indústria amazonense. Maria do Carmo, não sei como é que você consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo. A inauguração de uma rádio, um hotel, Santa Casa de Misericórdia e hoje o Ercovitch aqui. E a gente vai começar pelo Ercovitch, que é um grande prazer tê-lo aqui. É uma grande vitória da Santa Teresa também, da faculdade, trazê-lo aqui e reforçando essa importância que o curso de moda, de design tem para Manaus. A Faculdade Santa Teresa, ela foi criada com esse objetivo, de fomentar a cultura empreendedora para os nossos alunos. Com o curso de moda não poderia ser diferente. Hoje a moda é um mercado que movimenta bilhões de dólares anualmente. No Brasil, apesar de estarmos ainda muito aquém, por exemplo, dos Estados Unidos, que movimenta 350 bilhões, o Brasil movimenta 48 bilhões. Então, é um mercado que não pode ser ignorado, principalmente para o nosso estado, que precisa de novas matrizes econômicas. Então, a moda, com esse nosso curso, vai fomentar talentos, quem sabe exportar moda daqui do nosso Amazonas para o mundo inteiro. Maria do Carmo Ercovitch agora me contava que esse encontro foi muito interessante. Vocês frequentam o mesmo lugar. Eu já queria descobrir qual era o lugar que vocês frequentam em São Paulo, né? Você está sempre em São Paulo porque tem investimento, tem empreendimentos que desenvolvem em São Paulo. E esse encontro foi bem interessante, esse convite para o Ercovitch via Manaus, e ele aceitou na hora. Então, eu conheci o Alexandre Ercovitch no Salão do Celso Camura, que eu frequento há anos. E Sabia que era no salão. Já veio aqui e daí bateu, porque eu tinha realmente o intuito de trazer, ainda vamos fazer outros eventos para mostrar para cá, para Manaus, o nosso curso de moda, que veio realmente com a intenção de fazer o diferencial aqui na nossa cidade. A Santa Teresa hoje em dia tem quantos cursos disponíveis? Hoje nós temos poucos cursos, porque todas as nossas matrizes são pensadas, como eu falei, né, para trabalhar de uma forma mais diferenciada, com
poucos alunos em sala de aula, então hoje nós temos 7 cursos que estão funcionando. Direito, psicologia, arquitetura, moda, gastronomia, que começou recentemente. A nossa arquitetura, já falei, muito interessante porque trabalha com patrimônio, enfim, patrimônio histórico. Então, assim, os nossos cursos, e claro, não poderia faltar administração e contabilidade. Aqui você é mantenedora, na FAMetro você é reitora. Então a gente vai fazer um passeio pelos investimentos do grupo, porque eu quero garimpar informações a respeito dos novos empreendimentos do grupo. Vai inaugurar uma rádio, já inaugurou, a rádio já vai estar no ar, a rádio que vocês tanto sonhavam, né? Exato, a rádio ela inaugura na terça-feira, é um desejo pessoal do Wellington, que sempre quis. É um projeto tão antigo do Wellington. É um projeto bem antigo e eu acredito que vai ser, né, um sucesso dentro do contexto aí da comunicação local. A gente vem com a proposta aí de agregar, né, de fazer, como tudo que a gente faz, a gente quer realmente fazer diferente, fazer a diferença no nosso estado. Agora eu falava com o Ercovitch sobre o projeto Tropical, né, que vai ter inclusive um borboletário, né, que é um dos grandes diferenciais, né? Todo mundo tem um zoológico, um herbário, mas vocês vão ter um borboletário. E o projeto é todo diferenciado, todo pensando em sustentabilidade, né? Todo voltado para a nossa região, fomentando também a indústria local, nossos artesãos. Assim, o Tropical ele vem realmente mostrar que é do Amazonas. Então ele tem essa pegada ecológica, tem um borboletário. Temos também o nosso... Tem os restaurantes fechados, eu estou curioso. Ainda não, a gente ainda não está, quer dizer, temos alguns, mas a gente não vai divulgar agora, porque a gente quer... Maria do Carmo, isso aí é o que eu estou curioso para saber. Mas a gente em breve vai anunciar todos os nossos parceiros. Agora, Maria do Carmo, está tudo certo, mas para a inauguração ser dia 17 de agosto, no aniversário do nosso patriarca. Se Deus quiser, será dia 17 de agosto. Vai ser dia 17 de agosto. Qual é a outra grande novidade que o Tropical traz para Manaus, ainda assim, relacionada ao turismo? Já tem alguma parceria? A bandeira já foi fechada? Não, ainda não. Nós vamos começar a trabalhar justamente isso agora, para ver se realmente interessa para nós, né, colocar uma bandeira na frente do empreendimento. Talvez sim, pela falta de experiência nossa, então assim, associar o nome tem um ganho em escala, principalmente comercial. Então assim, vamos agora que já estamos em reta final, analisar as propostas. Mas assim, eu acho que o grande diferencial do hotel é que ele vai voltar a agregar tudo aquilo que a gente pensava, centro de convenções, grandes eventos, shows, o ginásio inaugura com todo gás, um restaurante maravilhoso no pier, cafés, enfim, vai ser um Tropical muito melhor do que ele já foi. Outro projeto também grandioso para Manaus é a restauração da Santa Casa de Misericórdia. É um prédio histórico, né, no centro da cidade. Foi o local onde eu nasci em 1963, vou fazer 60 anos este ano. E eu fico satisfeito em vê-los, assim, você e o Wellington, a família toda envolvida nessa ideia de dar à cidade esse orgulho de ter de patrimônio arquitetônico histórico. O projeto está andando, apesar de todos os entraves, que a gente sabe que a burocracia, infelizmente... O telhado, a estrutura do telhado foi toda concluída. Agora estamos avançando de acordo com o que permite, né, o IFAM. É um trabalho mais minucioso. Lento, né, Maria do Carmo? É lento, mas eu acredito que agora a gente já vai deslanchar. Daqui, talvez 2 anos, consigamos inaugurar a primeira fase do hospital. Agora vamos para o interior. Eu fiquei feliz em saber que Parintins tem crescido cada vez mais. É a terra dos bois, bumbás. Tem descocares aqui. Eu perguntei para você se você era garantido ou caprichoso. Você disse garanchoso, né? Você é garanchoso. Você não é caprichoso nem garantido. A terra dos bois, bumbás tem crescido bastante, né? A procura por cursos, né? E no interior do estado todo. Todo o estado, a FAMetro é um sucesso. Parintins é hoje a nossa maior faculdade, porque lá são faculdades realmente.
com todos os cursos que a gente tem. Então, hoje é realmente o melhor curso que a gente tem, é o de Parintins. A cidade tem respondido, mas as outras estão aí no páreo, né? Tefé, Tabatinga, Manacapuru, Itacoatiara, Coari. Eu ia visitar em Coari, a FAMETRO, acabei esquecendo, mas eu já tinha colocado na minha agenda visitar em Coari, a FAMETRO, e é um investimento que eu incentivo muito, porque vocês abriram oportunidade para pessoas que queriam se qualificar em busca de um local, um lugar no mercado de trabalho. E vocês criaram esse sonho, transformaram esse sonho numa realidade. Quero parabenizar também por essa força que vocês têm dado para o interior do estado, porque as famílias às vezes não tinham como trazer seus filhos para cá. E vocês oportunizaram isso. Isso é verdade, isso a gente ouviu muito das famílias, porque é difícil mudar. A gente às vezes acha que é fácil, mas não é. Implica toda uma despesa que às vezes as famílias não têm como arcar. Então, custo de deslocamento, aluguel. Então, hoje elas não precisam sair das suas cidades. E o que é melhor? Os profissionais que saíram hoje retornam para servir ao município. Nossos professores, a maioria são das cidades onde a gente abriu as faculdades. Eu tenho um amigo em Envira que passou pela FAMETRO, se formou em engenharia elétrica e hoje é secretário lá. É tão bom isso, saber que ele saiu da FAMETRO com esse diploma e foi ser secretário, né? Uma vitória. Fazendo a diferença nos seus municípios. Isso é uma realidade constante. Nós temos histórias maravilhosas, magníficas para contar. Obrigado, Maria do Carmo. E a gente continua aqui registrando essa festa bonita, esse momento bonito, que não é praticamente um evento, é um grande acontecimento na cidade. A gente não vai dizer que é um evento social, porque é um grande acontecimento na cidade voltado para a área da moda, do fashionismo, das pessoas que querem investir cada vez mais nesse mercado. Exatamente. Moda é um negócio e um excelente negócio para todos os lugares. Manaus vai entrar no circuito. Daqui a pouco eu volto, tem mais em comum aqui na Inova, emissora da Rede Calderaro de Comunicação. Até daqui a pouco. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Ô, vizinha! Olha ele! Eita, que lá vem Toró de novo! Manaus, né? Eu... Vixe! Isso pode ser Covid. É, mas também pode ser só gripe. Nem dá pra saber. Dá pra saber sim, bonitinho, ó. Toma a tua máscara e vai logo lá na UBS. Ah, tá bom. Te cuida, hein, mano? Os cuidados contra a gripe e a Covid não podem parar. Use máscara e álcool em gel. Se apresentar sintomas, faça o teste. E tome as doses de reforço de vacina contra a Covid na UBS mais próxima. Te cuida, mana. Te cuida, mano. Te previne, Manaus. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Durante o período de chuvas, é comum um aumento nos casos de gripe. E para evitar a superlotação nas unidades de saúde e a evolução da doença para casos mais graves, é importante que todos se vacinem. Por isso, o governo já disponibilizou a vacina contra a influenza para 62 municípios. Não perca a sua vez. E se você ainda não completou o ciclo vacinal da Covid, não baixe a guarda. Busque um posto de vacinação para tomar uma das 4 doses ou a vacina bivalente. Vacine-se já. Governo do Amazonas. Estou retornando com o programa em comum pela Rede Inova, emissora da Rede Calderaro de Comunicação, afiliada à Rede TV. Eu estou aqui com a Alexandre Ercovitch na FAMETRO, no Grupo FAMETRO, na Santa Teresa, aliás,
onde a gente tem o prazer de recebê-lo aqui 20 anos depois. Quando eu falo prazer de recebê-lo, parece que a casa é minha, mas eu já estou fazendo as honras pela família Cefaí, pela Maria do Carmo Cefaí Lígia Albuquerque, porque é uma grande satisfação em vê-lo de volta a Manaus 20 anos depois e com esse nome consagrado, com esse nome forte, com esse nome querido na moda brasileira. E é muito difícil a gente manter todo esse poder da moda brasileira, pelo menos é o que eu observo, né? Que muita gente some, mas o Alexandre Hercovitch continua em alta. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado pelo convite, eu estou muito feliz de poder falar tão longe da minha cidade, né, que é São Paulo. Isso que é legal, né? Encontrar novas pessoas, poder contar um pouco do meu trabalho, da minha vida em si, né? Para futuros estilistas, né, ou pessoas que vão trabalhar com moda. Isso é muito gratificante. Aliás, Alexandre, você já deu um passeio hoje pela cidade, você já conheceu, foi ao Teatro Amazonas, que você não conhecia, evidentemente, você devia conhecer só por foto, mas agora você teve a oportunidade de conhecer o Teatro Amazonas. E você observou a moda na cidade. Você acha que os amazonenses, no seu entender, no seu que você observou, eles estão dentro do que realmente o clima pede para a nossa região? Eu assim, não é que deu para observar muito, né? Assim, eu dei uma volta breve, assim, para não atrasar o que eu tinha que fazer aqui. Mas então, hoje até tá um clima atípico, né? Um pouco. Né? Totalmente diferente, tá friozinho. Hoje, né? Aqui. Mas, assim, eu encontrei pessoas de todos os tipos, né? Assim, acho que reflete um pouco. Hoje é muito complicado você setorizar e regionalizar a moda, né? Sendo que a moda está tão global e você pode consumir e ver as tendências em qualquer lugar e acabar se apropriando delas e se vestindo. Então, você encontra pessoas que se vestem de maneira muito parecida em qualquer estado, né? Eu acho que está rompendo um pouco essa barreira dos estados e da maneira diferente com que cada lugar se veste. A gente encontra pessoas muito parecidas em vários lugares. Eu sempre critico as mulheres do Manaus porque elas vestem muito preto à noite, né? Praticamente o preto é a peça básica do vestuário feminino, né? E virou a peça básica do vestiário masculino e feminino, todos os dois, né? O preto é apropriado para a nossa região ou as mulheres devem optar por cores mais claras? Como é que você vê isso? Eu não tenho muito, eu não acho que cor ou estampa ou tipo de roupa seja apropriado para uma região, acho que tem que ser apropriado para a pessoa. Então, se a pessoa gosta de uma determinada cor ou tipo de roupa e se serve bem a ela e se ela consegue se expressar através daquela roupa, não importa onde ela esteja, né? E eu também acho que se a gente for falar de alguma roupa apropriada para cada região, a gente falaria um pouco da situação geográfica de cada lugar, do clima, né? Aqui é uma cidade que é úmida, né? Então, de fato, teriam que buscar tecidos que ajudassem com essa questão de estar sempre o ambiente úmido, né? Então, eu acho que não tem muito a ver com cor, e sim com um tipo de roupa para se fazer para cada lugar. Que as pessoas devem escolher as peças básicas do seu guarda-roupa, por exemplo, que não tem muito dinheiro e que você deve investir, evidentemente, em boas peças para compor o seu look do dia a dia sem que aquelas peças estraguem com o uso, com a constante lavagem, enfim. Como é que elas devem fazer isso? Eu acho que a compra agora, e o consumidor está muito atento a isso, ela é uma compra mais qualitativa do que quantitativa, né? Então, há alguns anos atrás a gente queria comprar através do fast fashion muitas coisas diferentes e que no final elas não duravam tanto, né? E hoje o consumidor entendeu que é bom ele ter uma roupa que dure mais dentro do guarda-roupa e que seja mais atemporal, que possa viver por muitas e muitas coleções, né, e anos dentro do guarda-roupa sem perder a qualidade de design, né, dela. E tem muitas opções, é só pesquisar. Então hoje a gente pode comprar em qualquer lugar do mundo, entrega ou em qualquer lugar, quer dizer, essas barreiras comerciais elas estão caindo, né? Então com uma boa pesquisa você consegue bons básicos que sejam de boa qualidade e que durem mais no seu guarda-roupa. Quais são acessórios básicos que você considera assim, importantes para que as pessoas tenham sempre à mão quando vão sair, quando vão viajar? O celular, a capinha de celular. Né? É engraçado porque hoje você fala acessório, às vezes você não fala de roupa, né? Você fala de óculos, de bolsa, você fala de uma maquiagem, um creme, né?
Hoje tem muita gente que se maquia usando somente cremes, né, para dar brilho aqui, brilho ali. Então, eu acho que está mudando muito esse conceito do que é o acessório, né? Então, quando eu falei brincando, mas não é tão brincando no celular, a gente faz tudo com ele, né? Então, ele hoje, eu acho que ele é o acessório mais utilizado e mais importante, nem é moda, né? Não estamos falando de tecido, de nada disso. Pode ganhar um charme com uma capinha de... Aí sim, né? Tem um acessório para o acessório, né? Então... Eu tenho aqueles brilhos, aqueles brilhos do celular, para que quando eu perca o celular eu saiba onde ele está, porque ele chama muita atenção. Isso é bom, Não, isso é bom. Mas fora isso, eu acho que óculos. Eu acho que tudo que seja muito confortável. Confortável, às vezes você não, por exemplo, uma bolsa, você não veste a bolsa, né? Mas ela tem que ser confortável. Por exemplo, eu estou carregando minhas coisas aqui nessa pochete, eu vou praticamente ficar a noite inteira com ela, assim, ela nem tá me incomodando, ela é uma pochete que é confortável, o tecido é confortável, ela não me pesa. Então acho que a gente tem que procurar peças em geral que sejam confortáveis para nós. As calças de boletom estão muito em alta, né, Alexandre? Elas ficaram assim uma peça indispensável nos guarda-roupas masculinos e femininos, né? Muita gente acha que é muito esportiva, né? Mas muito pelo contrário, ela tem um charme especial. Sim, no seu guarda-roupa. Na verdade, o tecido, né, o moletom, ele de uns tempos para cá ele vem ganhando uma importância muito grande no guarda-roupa e também na usabilidade, né? Quer dizer, um tecido que ele foi criado para a prática do esporte em lugares frios, né? Quer dizer, não era uma coisa extremamente quente e também não era uma coisa fria, e hoje ela virou um tecido que você faz o que quiser com ele, até alfaiataria, e acaba usando, tirou aquela ocasião de uso de esportiva ou de ginástica, né, de academia, e passou para o nosso dia a dia mesmo. Você falou agora em esporte e do dia a dia esportivo, e as academias viraram assim a extensão da casa de todo mundo, principalmente após essa pandemia, né? As pessoas continuaram praticando mais esporte e algumas voltaram, aderiram ao esporte. Tem moda na academia? Tem muita moda, e é uma moda onde principalmente eu tenho percebido que as mulheres elas ficam quase que o dia inteiro com roupa de academia, né? Então acorda, leva os filhos na escola, daí, por exemplo, vai para academia, daí depois vai trabalhar, troca uma parte da roupa, depois põe de novo, faz academia de novo. Tem as pessoas que fazem 2 vezes por dia, né? Isso não é meu caso, mas eu já vi isso. Eu também, essa paciência. 0 vezes por dia. Então, tem muita moda na academia, porque se você for ver as pessoas que frequentam a academia diariamente, às vezes elas passam mais horas nesse ambiente do que em outro, então elas querem se sentir na moda, bonitas. Verdade, a gente hoje em dia frequenta muito, no nosso caso, né? Eu sou diabético, eu tenho que ir para academia, mas eu fico com preguiça, mas nós precisamos ir à academia, né? A gente só não tem tempo e disposição. Alexandre, a moda sustentável, a região amazônica, você que veio à Amazônia 20 anos depois, convite da Santa Teresa, você aposta nessa moda sustentável cada vez mais. Qual é a tua visão de moda sustentável para o mundo? Na verdade, a moda ela não vai sobreviver se ela não for sustentável, cada vez mais. Os consumidores estão procurando saber exatamente como as roupas que eles consomem são feitas, quem fabricou, como é o tecido, se é um tecido reciclado. E quem não adequar a sua confecção ou sua marca para ser uma marca sustentável, está fadado a terminar muito rapidamente, porque o consumidor não quer consumir mais qualquer coisa. Alexandre Hercovitch agora voltou para o comando da sua própria grife, né? Isso é tão importante, é tão marcante na tua carreira, né, da tua vida profissional. Como foi essa volta para casa? Para mim foi bastante surpreendente, né? Eu já tinha vontade, dessa vez aconteceu, né? Na verdade eu não recomprei a minha marca, né? Minha marca foi vendida há vários anos atrás, e agora eu estou de novo no trabalho de diretor de criação e comunicação da marca, porque acho que não fazia muito sentido a marca existir sem a minha presença dentro dela, né? Normalmente você vê marcas que existem sem os estilistas, mas esses estilistas eles já morreram, vamos dizer assim, então você não tem um comparativo, o estilista não estaria vivo. E como a marca Alexandre Hercovitch existe, eu estou vivo, o melhor seria juntar, e aconteceu dessa vez de uma maneira muito boa. Olha,
gente está cobrando da Maria do Carmo ali o retorno para a inauguração do Tropical Hotel, né? Quem sabe se o Ercovitch não vai assinar os uniformes. Seria ótimo. Eu fiquei lá, eu lembro que quando eu vim há muito tempo para cá, você lembrou, eu só não lembro para onde que eu vim, mas o que eu vim fazer, se eu vim só acompanhar o Johnny Luxo, se eu vim fazer algum trabalho aqui, mas eu fiquei lá no Hotel Tropical, né? Eu lembro que tinha uma piscina que tinha ondas, tinha uma... Ela vai ter agora mais novidades agora no Tropical, vai ter um borboletário agora no Tropical. Maravilha, maravilha. E era realmente uma referência, né? Algumas referências aqui da cidade, mas o Hotel Tropical sempre foi uma grande referência, né? Para todo mundo que ouvia falar, vou para Manaus, você vai ficar no Tropical, você vai ficar no Tropical. Então que bom que agora está em ótimas mãos e que vai voltar, a gente vai poder voltar a se hospedar lá. Obrigado por estar aqui conosco e na Santa Teresa. Muito obrigado. Não, eu adorei o convite, foi um encontro foi um encontro casual, a gente frequenta o mesmo lugar lá em São Paulo e deu super certo, super rápido, estou aqui. Stalkeando eu vi quando ela fechou. Foi bom. Obrigado, Ercovitch, obrigado. Obrigado a você. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Ô, vizinha! Olha ele! Eita, que lá vem Toró de novo! Manaus, né? Vixe! Isso pode ser Covid. Mas também pode ser só gripe. Nem dá pra saber. Dá pra saber sim, bonitinho, ó. Toma a tua máscara e vai logo lá na UBS. Tá bom. Te cuida, hein, mano? Os cuidados contra a gripe e a Covid não podem parar. Use máscara e álcool em gel. Se apresentar sintomas, faça o teste. E tome as doses de reforço de vacina contra a Covid na UBS mais próxima. Te cuida, mana. Te cuida, mano. Te previne, Manaus. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Durante o período de chuvas, é comum um aumento nos casos de gripe. E para evitar a superlotação nas unidades de saúde e a evolução da doença para casos mais graves, é importante que todos se vacinem. Por isso, o governo já disponibilizou a vacina contra a influenza para 62 municípios. Não perca a sua vez. E se você ainda não completou o ciclo vacinal da Covid, não baixe a guarda. Busque um posto de vacinação para tomar uma das 4 doses ou a vacina bivalente. Vacine-se já. Governo do Amazonas. Estou retornando com o programa Em Comum pela nova emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. E a atenção ao consumidor tem crescido muito nessa atual gestão. Até porque à frente do PROCON tem o Dr. Jalil Frasch, que está aqui conosco, e nós temos assim temas importantíssimos para debatermos hoje. O programa hoje conversa, inclusive, sobre as novidades relacionadas ao PROCON. São muitas atividades que as equipes do PROCON têm realizado e a gente sabe que o PROCON está presente. O cidadão pode contar cada vez mais com o PROCON. Doutor, obrigado pela presença aqui conosco. A gente acompanha pelas mídias, pelas redes sociais, por todas as plataformas, o seu trabalho junto à sua equipe. Até porque ninguém faz nada sozinho, né? A equipe tem que estar coesa, tem que estar bem administrada, tem que estar bem antenada, vamos dizer assim, em relação a todas as atividades que o PROCON realiza. E nós temos visto que o consumidor tem um acalento, vamos dizer assim, cada vez maior junto ao PROCON, porque às vezes você fica desesperado, como eu vou resolver essa questão? E são consumidores muito humildes, às vezes, que ganharam aquele dinheiro com muito sacrifício, investiram no negócio e não obtiveram o benefício. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu agradeço o convite, Júlio, é um prazer estar mais uma vez em comum.
É um programa que eu tenho muito carinho e essa gestão, que como você tem colocado, que tem olhado para o consumidor, ela tem um comandante. Esse comandante tem nos direcionado para o barco, nos direcionado para locais onde a gente possa de fato atender a população. As determinações são claras, atender às demandas da população. E aí eu não posso deixar de falar que a população tem que confiar no nosso trabalho, senão ela não leva até o PROCON a demanda dela. Então esse trabalho de confiança está sendo construído ao longo desses 3 anos, 4 anos, e essa confiança é trazer a população para o lado do PROCON, para o lado do governo do estado. É muito importante que os serviços do governo do estado cheguem até quem precisa, quem mais precisa, que é a população amazonense. O PROCON tem desempenhado isso ao lado de outras secretarias, de forma integrada, de forma conjunta, como marca de gestão. Uma gestão integrada é uma gestão que atende a população da melhor forma possível. E a gente observa isso, inclusive, dos próprios municípios, né? Onde o PROCON vem atuando cada vez mais, né? Que era difícil, inclusive em alguns polos, do serviço do PROCON chegar. Mas o PROCON já tem polos importantes no município, nos municípios do interior do Amazonas, que nós também sabemos que é difícil também o transporte, a reclamação, a internet, enfim. São vários serviços que o PROCON tem levado a essas comunidades, essas populações. Isso, e eu gosto muito quando toco nesse assunto do interior do estado, primeiro porque nós temos uma atenção ao interior muito grande. Você pode acompanhar ao longo da história, nunca se olhou tanto para o interior como se olha hoje. Essa gestão olha para o interior do estado. O interior do estado, ele tem uma grande relevância social e econômica para o desenvolvimento do estado do Amazonas. E nós não podemos ignorar que as pessoas que estão lá, nos municípios mais afastados, também têm necessidades, tanto quanto as que estão na capital. E essa dificuldade de ter a questão logística, a questão da distância, que é muito grande, o custo que nós conversávamos agora há pouco da questão das passagens aéreas dentro do próprio estado, ele tem como empecilho o desenvolvimento de políticas, mas nós nunca deixamos de olhar para o interior. E esse desenvolvimento de políticas de defesa do consumidor, ela tem como prioridade a atenção ao interior do estado. Então, eu posso afirmar que até os últimos 3 anos, o PROCON não tinha visitado mais de 20 municípios. Ou seja, essa gestão inovou, ela trouxe o PROCON para próximo da população, mas ela também levou ao PROCON para próximo da população mais distante, onde eles não tinham acesso a conhecimento, a orientação, a informação. A internet é ruim, a gente sabe disso, é uma realidade do Amazonas. Realidade do Amazonas, infelizmente. E aí a gente precisa estar perto da população. Essa proximidade com a população do interior do estado, ela é uma marca dessa gestão. Então eu fico muito feliz de falar disso, porque quando eu assumi o PROCON, nós tínhamos ali a região metropolitana visitada, 1 ou 2 municípios mais distantes. Que é bem próximo a Manaus, a capital, né? Isso aí é mais fácil das pessoas chegarem até aqui, a capital, para atendimento do PROCON. Mas quem mora, por exemplo, em São Gabriel da Cachoeira, em Atalaia do Norte e outros municípios aí muito mais distantes, é muito difícil, vamos repetir isso, chegar até o PROCON, né? Porque a internet não funciona. Tanto fisicamente como digitalmente falando. Na era digital que nós estamos também tem essa dificuldade. Mas o PROCON é isso, ele é uma casa da cidadania. Nós não podemos fechar a porta de uma casa para quem mais precisa, que são nossos cidadãos amazonenses. Vocês já chegaram a todos os municípios do interior do estado? Todos os municípios não, mas nós já chegamos a 39 municípios do interior do estado, não de forma física, com estrutura, porque isso também demanda uma questão de construção, precisa de ter mais pessoas, né, concursos, enfim, ter contratação de mais agentes públicos. Nós precisamos de estrutura física para abrigar, mas orçamento também, que é aprovado, né, o ano anterior, né? E para isso nós temos a solução. A solução é a interiorização do PROCON. As prefeituras abrirem PROCONs municipais. O nome disso é Política Nacional das Relações de Consumo. É uma política verticalizada. Vem do Ministério da Justiça através da Senacom, passa pelos PROCONs estaduais, que fazem a gestão dos PROCONs municipais. E aí a gente tem que deixar claro que a necessidade da expansão dos PROCONs municipais no Amazonas, ela é de grande valia, porque esses municípios mais distantes, nós temos mais dificuldade de chegar. Mas se a prefeitura abrir o PROCON municipal, o PROCON vai estar lá a todo momento, atendendo toda hora. Então, essa parceria
prefeituras municipais e governo do estado, ela é fundamental para o desenvolvimento dessa política de assistência à população, que é o caso que o PROCON faz. Ele assistencia a população, o consumidor, que é mais vulnerável na relação de consumo e precisa de alguém que lute por ele. E esse é o nosso papel, lutar pelos consumidores. Quais são as principais reclamações que existem no interior do estado? Internet, energia elétrica, não foge muito. É a mesma situação que existe na capital também, né? E a gente tem um agravante em algumas reclamações em relação ao interior, que aqui também tem o preço da gasolina, mas a gasolina no interior, dadas as questões logísticas, ela é muito mais cara do que na capital. Muito mais cara. Eu vi em Atalaia do Norte, onde a venda da gasolina é feita em garrafa PET, né? A pessoa compra lá na garrafa PET. Pela legislação nem pode ser comercializado dessa forma. Mas é a única maneira que as pessoas têm de abastecer seus veículos com a garrafa PET. Então, essa comercialização nesse formato de gasolina também não é permitido, mas a gente sabe da realidade do Amazonas. E é por isso que é necessário que haja essa interiorização do PROCON, para que todas as demandas sejam atendidas. Como você perguntou, quais são as principais demandas? Energia, preço das coisas, alimentos, gasolina, produtos de primeira necessidade também tem aumentado muito. Isso não é no interior do estado, o interior aumentou ainda mais. Mas nós temos que falar da questão da inflação no Brasil, Sim. da questão econômica que tem influenciado na vida dos brasileiros e feito com que nós tenhamos pago aí em produtos como a cesta básica, gasolina, valores muito mais altos. É fato que agora estamos numa sequência de ações para baixar o preço do combustível, que é um assunto sempre muito espinhoso, que todo ano, todo momento a gente está trabalhando. Não podemos deixar de falar da redução do ICMS, é um movimento que o governo do estado fez com sacrifício para benefício da população. Houve uma diminuição na arrecadação de 7%, que saiu de 25% para 18%, mas também houve uma baixa no preço do combustível e quem tem sido beneficiado somos nós, consumidores finais. Então é necessário que haja esse tipo de medida e o PROCON tem um papel fundamental nesse processo, que é fiscalizar se está chegando essa redução. Recentemente a Petrobras reduziu ainda mais o preço do combustível, as ações continuarão a todo vapor, visando garantir que a população receba de forma eficiente, de forma prática, as reduções que a Petrobras e todo o sistema que tem sido implantado para melhoria no preço da gasolina em si, chegue à população. Por que as passagens aéreas são tão caras para o interior? Alguns municípios os preços são surreais, né? Chegam a ser surreais, né? Quando a pessoa usa um transporte aéreo. Por que isso acontece? A gente às vezes não consegue entender, nós somos leigos, né? Mas vocês trabalham no PROCON devem ter um entendimento em relação a isso, né? Isso. O sistema de preço ele é construído de forma livre no Brasil. A Constituição Federal, no artigo 170, ela traz tanto a defesa do consumidor quanto a livre iniciativa. Então, a liberdade econômica está prevista na nossa Constituição. O PROCON não precifica produtos e serviços, mas nós fazemos o acompanhamento desses produtos e serviços, no caso da passagem aérea que você tocou, para o interior e para o resto do Brasil. Nós até falávamos isso, nós ficamos no Amazonas relativamente ilhados. Com certeza. Porque ficou muito caro sair do Amazonas para qualquer lugar. E aí a gente usa inúmeros exemplos que são aplicados na prática. Se você for agora, consumidor estiver aqui nos assistindo, abrir o site de uma companhia aérea e verificar Manaus, Brasília, Manaus, São Paulo, Manaus, Rio de Janeiro, é muito caro que está. E se você for verificar Manaus para o interior do estado, também paga muito caro. Por que ficou muito caro? Primeiro, a malha viária ela foi muito magoada com a pandemia. Tiveram que fazer até leis que, para a sobrevivência, né, o presidente Bolsonaro fez leis que garantiu a sobrevivência dessas companhias aéreas. Como, por exemplo, no momento da pandemia, o reembolso não era feito de forma imediata, passou a ser feito por 12 meses. Fato que agora tudo retornou ao normal. A partir de 2022, 1º de janeiro de 2022, voltou a valer a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil, que é a ANAC, que é a que disciplina ali as questões relacionadas à aviação civil. Mas, nesse momento, houve essa problemática. Todo mundo fechou, as cidades não podiam trafegar, houve uma necessidade de isolamento, né, das cidades, dos estados de um modo em geral, e ficou muito magoado. E, paralelamente a isso, nós temos, como havíamos falado anteriormente, da questão da inflação, das questões econômicas, que tudo subiu muito de valor. Então, o custo de operação... Uma disparada, né? Que as pessoas veem isso quando elas vão ao supermercado de 15 em 15 dias, por exemplo. Quem faz o seu rancho, como nós falamos aqui,
elas observam o preço como subiu, né? Mas também tem a ver com a logística, né? De alguns produtos, centenas de produtos chegam a Manaus, né? Isso, ainda tem um ponto que além da questão da logística, a gente tem que trazer para a discussão, que é o preço do diesel. O ICMS foi reduzido, há todo o movimento do governo federal para essa situação, mas foi em relação à gasolina. O diesel continua, se você for abastecer, o diesel está mais caro que a gasolina. É verdade. E o transporte de alimentos, o transporte de um modo geral, ele não é feito por gasolina. Você bota gasolina no seu carro, mas o ônibus ele não roda com gasolina, ele roda com diesel. O barco que leva o caboclo de Manaus para o interior do estado, ele vai com diesel em via de regra. Então a gente tem ali... a gente fala diesel, caboclo, somos todos nós. Somos nós. Somos nós. O caboclo sou eu, ele, todos nós que usamos o barco. Exatamente. Né? Quem precisa do tipo de transporte acaba sendo prejudicado, impactado. Né? Sente o impacto financeiro e econômico disso. Então a gente não pode deixar de considerar que a questão econômica também é um fator que influencia no preço final das passagens aéreas, das passagens de barco. E aí eu posso te dar exemplos práticos. Uma passagem de barco que custava de 100, 150 reais, hoje é o dobro, 300 reais. E nós temos aí toda uma ação direcionada juntamente com o ANTAC nesse sentido, a fim de garantir ali a lisura nessa relação de consumo e que prejudique o mínimo possível os consumidores, sabendo que nós não temos como ter controle. O preço do combustível subiu, do diesel subiu, como é que a passagem não vai subir? E aí a gente aplica a mesma lógica para os preços das passagens aéreas, com uma diferença, que na lei estadual que traz a redução do ICMS na gasolina também reduz na aviação, na gasolina de aviação, né? Então o que é utilizado para movimentar o avião também teve um impacto que é positivo e tende ao longo do período cair. Mas outros aspectos não tiveram essa redução. Aí o custo de manutenção das aeronaves, tudo é um custo a mais. Preço do estacionamento também no aeroporto, que tem que pagar, isso, né? Que tem que pagar lá para a ANAC, né? Tudo isso para Infraero, não sei quem administra agora. Tudo isso você paga, né? Isso aí vai encarecendo cada vez mais. Tudo é um custo. Então ficou muito caro a locomoção dentro do estado do Amazonas. Eu percebi isso. Inclusive, a gente percebe quando se faz um deslocamento Benjamin Constant, Tabatinga, Benjamin Constant, que é R$35. R$35. Tem gente que trabalha lá em Benjamin Constant e mora em Tabatinga. Então é R$70 por dia. R$70 por dia. R$70 por dia na catraia, né? Agora, como é que está a relação do comerciante local com o PROCON? Vocês vão lançar uma parceria, né? Isso, e é com muita alegria que a gente fala dessa parceria, até de forma inovadora e em primeira mão no seu programa. Que bom! Ainda não tínhamos comentado esse assunto, até porque é um lançamento futuro, vai acontecer em setembro. Iniciando em setembro agora, né? Sim. Mas mais para o fim de setembro, que é o selo Empresa Amiga do Consumidor. Esse selo mostra a parceria do PROCON com a CDL. A CDL ela tem encampado as ações do PROCON, dado total apoio às nossas ações, visando com que o empresário seja um bom empresário. Eles não protegem os empresários que são ruins, eles protegem os bons. Eles querem criar um mecanismo, um mercado saudável e de desenvolvimento. Nós temos que desconstruir aquela imagem de que o PROCON, os órgãos de defesa do consumidor, e eu falo especificamente em nome do PROCON, ao qual é o órgão que eu dirijo, eles são empecilhos para o desenvolvimento. Ao contrário, as atividades empresariais, quando chanceladas, quando respeitam as leis, quando tem esse apoio de um PROCON, por exemplo, eles mostram para o mercado de consumo que é possível sim conseguir desenvolver sem agredir o direito do próximo. E o objetivo é esse, é defender o direito do próximo. O nosso objetivo com o PROCON. Aí vai ter esse selo agora, que as lojas, que os bons comerciantes vão receber do PROCON esse selo. Aqueles que respeitam as normas de um modo geral, e nós vamos lançar visando já a Black Friday, que é um grande movimento do mercado já nacional há alguns anos, possam ali dentro de uma plataforma que vai ser ofertada pela CDL, registrar as suas promoções e o consumidor poder ter controle disso. Por exemplo, você tem uma loja, vai botar 10 celulares para a venda em promoção. O consumidor vai saber quantos celulares, o estoque. O que nós recebemos muito é esse feedback do comércio com o PROCON, da população com o PROCON. A população denuncia para a gente vai no comércio. Enfim, faz essa harmonização, essa
intermediação é muito positivo, porque o que nós recebemos muito? Falsas promoções, como denúncia, Verdade. ou que anunciam alguma coisa, chega lá e não tem mais. Mas será que não tem mais, ou será que aquele anúncio foi só para chamar o consumidor, a ou atenção será do que consumidor? tinha e foi vendido tudo? Isso a plataforma vai solucionar. O consumidor vai poder saber, vai poder pesquisar o que ele quer, e isso é uma questão inovadora. A gente vai estar possibilitando as empresas receberem selos de um órgão que atende a população, e a população vai ter a confiança de que aquela empresa ela respeita as normas. E se a empresa deixar de respeitar as normas, ela perde o selo. Isso já ficou acordado, já foi conversado, o objetivo não é proteger. Com a própria CDL, é o contrário. É que a gente crie mecanismos de fomento. Vamos fomentar as boas práticas da relação de consumo e o desenvolvimento do Estado do Amazonas através do comércio, que é um grande responsável por geração de emprego, geração de renda e de atendimento realmente da população das mais variadas atividades. E os próprios comerciantes investem mais em qualidade, na qualidade do atendimento, né? Porque quem tem dinheiro pode comprar em qualquer lugar. Então, isso também faz com que todos os comerciantes e comerciários, enfim, todos envolvidos nesse processo, trabalhem cada vez mais de uma forma correta. Esse é o objetivo, né? É o objetivo. Muito obrigado pela presença aqui conosco. Eu fico muito feliz em saber dessas notícias importantes relacionadas ao PROCON, porque assim como o comerciante, quem compra o produto também tem obrigação. Então, não é beneficiando só quem compra. O PROCON, ele estabelece regras para que haja uma relação cordial entre quem compra e quem vende. Não é isso? É a harmonização. A gente harmonização. Pode trazer as duas palavras desta gestão, que é diálogo, que nós temos como prioridade, e harmonização das relações. Eu vou deixar aqui no vídeo os contatos do PROCON para as pessoas que querem fazer denúncias e saber como entrar em contato com o PROCON. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Júlio. Até a próxima. Estou sempre à disposição. Obrigado. A gente tem uma grande preocupação com a questão da inadimplência, do endividamento e do superendividamento. Já na gestão do governador Wilson Lima, em 2021, o PROCON Amazonas inaugurou o primeiro núcleo de tratamento ao superendividado do Brasil dentro de PROCON. Então, essa preocupação é uma preocupação recorrente dentro do PROCON e do governo do estado. Esse número alarmante de aproximadamente 20% de pessoas que estão inadimplentes com as concessionárias de energia e de água chama atenção e é um combustível que motiva o PROCON a realizar esse tipo de ação, esse tipo de feirão. O feirão Limpa Nome, ele é isso, é a regularização, é a resolução, é a reinserção dessas pessoas que estão inadimplentes na adimplência. Então vamos juntos, traga a sua demanda e vamos resolver o seu problema para que daqui para frente a gente consiga apresentar para a população amazonense não só mais garantias de direitos, mas mais soluções e acordos, que é o que todos esperam do PROCON Amazonas.